sinônimo de despachante veicular. Essa é a história do senhor João Aurélio, mais de 56 anos trabalhando no segmento automobilístico. E ele conta muitas histórias a partir de agora, no Boca Entrevista, aqui no canal do Boca no Trombone Entrevista. Sim, eu disse, ele vai estar com a gente amanhã na TV, mas está hoje aqui na Rádio Bandeirantes, nosso novo parceiro muito ligado às demandas de trânsito, e com muita alegria a gente informa que a partir de agora estamos com a parceria do senhor João Aurélio, despachante mais conhecido aqui de Porto Alegre, quiçá do estado do Rio Grande do Sul, muitos anos prestados aí no segmento automobilístico. Seu João, seja muito bem-vindo, agradeço a confiança, o prestígio aí ao Boca no Trombone, a Rádio Bandeirantes, a Band TV. Certamente vamos fazer um trabalho de excelência aí com a sua parceria. Muito bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, muito obrigado pela recepção, será um prazer participar e tentar esclarecer algumas dúvidas a respeito da nossa atividade. É sempre uma honra poder participar dessa programação. A honra é nossa. Bom, estava falando, né? O senhor João Aurélio tem uma carreira com quase 60 anos, é isso mesmo, gente, quase 60 anos de trajetória, de carreira em serviços prestados no segmento automobilístico. Seu João, vamos voltar um tempinho atrás aí, o senhor que é experiente, mais ainda, né? Conte um pouquinho das suas atividades, da sua trajetória, como é que começou o seu trabalho, o que o instigou para começar como despachante veicular, senhor João? Pois é, na verdade eu comecei quase criança, vamos dizer assim, né? Eu estava trabalhando no escritório de despachante e autoescola, tudo era junto, né? Então eu comecei ali como office boy, que na época chamava-se estafeta, e fui me integrando ao grupo, aprendendo como agir, como proceder, e fiquei ali trabalhando. Depois eu consegui então a minha inscrição e minha licença como despachante, e aí eu comecei numa concessionária, fomos pioneiros em 1969, uma concessionária, uma das maiores a maior do Rio Grande do Sul e uma das maiores do Brasil na área de Volkswagen. E eu tive a honra de ser convidado para exercer a função de despachante e estabeleci meu escritório dentro da concessionária, que fomos pioneiros, tanto a concessionária como eu, com essa modalidade de prestação de serviço de despachante. E isso me honrou muito e foi um aprendizado muito grande. Fiquei até em torno de 50 anos trabalhando na mesma concessionária e também com outras concessionárias, né, que na época começaram também a querer o nosso serviço. Então foi uma escolha assim de muito risco, né, porque era uma coisa nova, recente e tal, mas eu encarei e graças a Deus, com o meu trabalho, com a dedicação, com a presteza e com a transparência do serviço sempre, que essa era a grande meta, né? Trabalhar com toda a clareza e não deixar dúvidas quanto à qualidade do trabalho, principalmente honrando as marcas que eu atendia. Então, e aí continuei, né? Continuo até hoje, né? Não penso em parar tão brevemente, porque ainda estou no auge da minha capacidade, então é muito legal isso, e eu fico muito honrado em poder divulgar e deixar isso bem divulgado aí. Sem dúvida, um verdadeiro legado do senhor, né? E uma curiosidade, nos bastidores, em outro momento, conversando com o seu João Aurélio,
ele disse que ele também enveredou, com toda essa sua excelência, né, na prestação do serviço no segmento automobilístico, ele enveredou também no marketing da própria empresa. Conte pra gente, seu João, como é que surgiu aí a verdadeira chamada, né? João Aurélio, a grife do documento. O que ele levou a bolar, porque é uma ideia sua, né? Essa chamada aí da sua empresa. Na época, quando eu comecei a trabalhar nessa concessionária, e eu fiquei conhecido como o João da concessionária tal, né? E o diretor na época, depois vice-presidente, uma pessoa que eu digo que é meu mentor, e quando falo ainda com ele, eu sempre agradeço todas as orientações que ele me deu. Eu era um terceirizado lá dentro, mas ele, percebendo a minha vontade de seguir o sistema da empresa, ele sempre me apoiou, me deu muitas dicas. Então, um dia ele chegou e disse que eu tinha que criar um nome para o meu escritório. Bom, na verdade, naquela época, se fosse contratar uma agência, eu fiz contato com uma agência, e eles usavam sempre que a gente vivia em função da burocracia. Então, para enfrentar, para o cliente, a mensagem é que evite a burocracia, contrato de despacho, não sei o quê. E eu não entendi, porque eu tinha a seguinte percepção: eu não existo em função da burocracia, e sim da minha capacidade e da minha prestação de serviço. Quer dizer, a pessoa não precisa não querer enfrentar a burocracia, ela não quer, não pode, ou simplesmente não tem tempo e quer que um profissional realize o trabalho. Então, aí comecei a trabalhar em cima do como eu ia me comunicar, né, sem falar de burocracia. Então eu criei, eu pensando assim, bom, eu vou para ter mais responsabilidade ainda, que graças a Deus nesses anos todos de atividade eu não tive nenhum problema junto ao Detran, tá, sempre dentro das 4 linhas, e eu resolvi dar o meu nome e o sobrenome para o meu escritório, o que aumentava ainda mais a minha responsabilidade e dos meus colaboradores. Sim. Então isso foi toda uma filosofia, e eu comecei antes que era uma relação de confiança. Ficou um tempo nisso, mas aquilo essa minha criação não me satisfazia muito. Eu acho que podia mudar. E aí um dia deu estalo e eu mudei. Ficou João Aurélio, a grife do documento. Então foi uma surpresa geral, assim, pela ideia e de dar esse valor, porque com isso eu estou valorizando o cliente, né? Principalmente, essa era a ideia, sempre valorizar o cliente, porque não importa o tipo de veículo ou o serviço que ele precisa, ele é a razão da gente existir. Então, isso me deixou ainda mais satisfeita pela recepção que teve esse comercial, né? Então, as pessoas dizem assim, mas que ideia, não sei o quê, tanto que logo em seguida apareceram outros comércios, como a grife da pizza, a grife da... né? E persistiu. Então virou o mercado, fazendo a minha mídia tradicional, o mercado entendeu isso, e o cliente chega aqui e ainda diz assim, aí o grife do documento. Então é muito gratificante isso, a recepção da sociedade, dos que usam ou que passaram a usar o serviço. Sim. E gravou isso, ficou, por exemplo, com uma marca muito forte no mercado. É verdade, marcou mesmo.
Está conversando com o senhor João Aurélio, ele que é nosso novo parceiro aqui no Boca no Trombone, proprietário do CDV, Centro de Distribuição Veicular, né? Falando já sobre o seu trabalho, né, senhor João, como funciona o processo de regulação documental junto ao Detran? Por exemplo, o nosso ouvinte, o primeiro emplacamento para os veículos novos, como é que é o trabalho, como é que se deslinda ali esse dia a dia, seu João? Bem, o cliente, ele faz a negociação e a concessionária faz toda a documentação, se for carro financiado, à vista. Então tem todo um sistema dentro da concessionária e que é oferecido também, e na boa parte também das promoções, as concessionárias já incluem emplacamento, o cliente já sai com o carro emplacado por conta da concessionária. Então, e se não, o cliente faz o pagamento. Nós temos nas concessionárias sempre funcionários, tem um escritório para atender as concessionárias, atende o cliente, os vendedores em caminho. Quer dizer, é todo um sistema que a gente tem já desde o início de trabalhar em concessionária. A gente sempre sabe e orienta os colaboradores justamente no formato ideal para a satisfação do cliente. Nós queremos a satisfação do cliente, sendo nesse momento também a concessionária nosso cliente. Então, é o conjunto todo, tem que ser bem trabalhado, o conjunto todo da sociedade e da rede de concessionárias que atendemos, eles têm toda a garantia de que o cliente sairá satisfeito tanto com o que ele está adquirindo, como também com o processo de despachante. Perfeito. E, poxa, são quase 60 anos que o senhor está à frente desse trabalho, desses processos junto ao Detran. O senhor pode dizer que esse processo de regulação documental, ele evoluiu? Tivemos ganhos ao longo do tempo? E uma segunda ainda, há muito a melhorar, senhor João? Não, quando eu comecei tudo era manual, né? Não tinha nada de tecnologia naquele tempo, a não ser máquina de escrever. Então, o importante foi que, à medida que foi evoluindo, nós evoluímos junto. Nós, no escritório, nós fomos dos primeiros a ter o sistema quando começou da informática. Sim. Nós contratamos uma empresa de Santa Catarina para fazer o nosso programa de clientes, onde nós inserimos todos os processos que são feitos, o orçamento, tudo. Hoje nós temos, então, nos arquivos nossos aí, em torno de 2 milhões de clientes cadastrados, que significa que nós fomos sempre acompanhando. A tecnologia foi evoluindo, hoje nós temos acesso a todas as informações que nos são permitidas referente a veículos, ao proprietário, o que facilita bastante o nosso trabalho, mas também a gente tem que ter todos os cuidados, porque a tecnologia ela avança para as coisas corretas, mas também ela dá oportunidade a muitas irregularidades e situações que são de preocupação para o proprietário do veículo, né? Muitas ideias, muitas propostas que acabam, a pessoa, na ingenuidade, muitas vezes, acha que é uma boa oportunidade de fazer um serviço rápido e ágil, e muitas vezes acaba sendo enganado. Então, a tecnologia nos favorece muito e a todos, né? Mas temos que também avaliar sempre a questão da segurança do que nós usamos como parceiro tecnológico, né? Nós temos a empresa de muitos anos, que é a primeira que criou programas para despachantes, e nós fomos os pioneiros também em aderir a essa programação.
Sim. Justamente para que a gente tivesse toda a tranquilidade e conseguir deixar o cliente também mais seguro e mais satisfeito. O senhor está falando aí sobre pioneirismo, né? E a sua empresa, né? A gente está conversando com o senhor João Aurélio, proprietário do CDV, Centro de Documentação Veicular. A sua empresa foi pioneira em alguns serviços para os proprietários de veículos. O senhor pode relembrar para a audiência quais foram essas inovações, o que o senhor trouxe aí de novo no âmbito da regulação veicular para o segmento do automóvel, senhor João? Bom, sempre a gente tentou evoluir naquilo que nos é permitido dentro das 4 linhas, né? E principalmente que seja de interesse e traga tranquilidade para o cliente. Nós não podemos inventar nada que fique alguma dúvida ou que a gente queira ser melhor que outro. Nós queremos ser cada dia melhores, voltados ao bem do cliente. Essa é a nossa perspectiva sempre. Claro, a gente começou no tempo em que o pagamento era feito em guias que a gente preenchia para pagar, não era IPVA, e sim era o imposto, né, era federal, era TRU, a taxa rodoviária única, que deu muito problema na época. Por isso que a gente tinha que ter todos os cuidados na hora de fazer o recolhimento dessa taxa, que hoje depois virou IPVA e ficou a critério dos estados. Então essas mudanças todas a gente sempre teve que avaliar e estudar muito para que, naturalmente, que os clientes, hoje é bem mais acessível tudo, as informações inclusive, pela tecnologia, mas naquele tempo, quando estava o início disso tudo, a gente tinha que estar muito preparado para passar ao proprietário do veículo a segurança do que estávamos fazendo, né? Porque acontecia muitos erros, que depois, para serem corrigidos, eram muito complicados também, e a tecnologia aos poucos foi tomando conta, mas também trazendo alguns problemas na época, justamente pela falta de informação concreta que a gente tinha, procedimentos, era um aprendizado todo. A gente teve que preparar os nossos colaboradores nesse segmento também, e sempre, como as empresas evoluíam, nós estávamos evoluindo junto com essas empresas e também trazendo aos nossos clientes particulares toda a disponibilidade das informações e com isso, nós dando, por exemplo, quando eu dei o meu nome e sobrenome, eu sabia que a minha responsabilidade era redobrada, porque eu não poderia trocar de nome, né? Então, a responsabilidade de fazer as coisas corretas, e isso está no meu grupo, meus colaboradores todos têm vários anos comigo. Por quê? Porque nós entendemos que o cliente merece todo o nosso respeito, e nós trabalhamos e existimos em função do cliente. Então, esse sempre é o nosso. Buscar todos os conhecimentos necessários, mas também sempre estar precavendo, inclusive, as pessoas que nos consultam, se é possível isso, possível aquilo, que a gente faz a observação de que as consequências que, se ele fizer dessa forma, poderá ter no futuro. Então, sempre tudo correto. Nós queremos que o nosso cliente saiba que ele tem aqui à disposição o trabalho para o futuro, ele trocando de veículo. Então, nós temos clientes cativos, né, que vêm acompanhando há muito tempo, depois aqueles que o sucedem já estavam acostumados também, e muitas empresas que usam nossos serviços, justamente porque sabem da confiança que nós passamos para ele, porque não é nada do jeitinho, nada. Nós trabalhamos sempre corretamente, e essa é a nosso grande diferencial, foi o que nos trouxe até aqui, né? Então, muitas vezes as perguntas são: tu continua trabalhando? Eu disse sim.
vou até os 90 anos todos os dias. Que maravilha, que bom. Muito bom ver a sua saúde e a vontade juvenil aí de levar à frente o seu empreendimento de muito, mas muito sucesso. O papo aqui no Boca no Trombone entrevista de hoje, esse programa especial que estamos, né? É com o senhor João Aurélio, ele que é proprietário, né? Proprietário do CDV, Centro de Documentação Veicular. Seu João, mais uma para o senhor. O senhor falou ali, poxa, tem que cuidar das inovações aí, questão de rede social, questão de internet. Atualmente, né, se o senhor fosse aconselhar, e ninguém melhor que o senhor para aconselhar no segmento de regulação veicular, né? Quais as principais cautelas que o proprietário, o condutor de veículo deve estar atento, né? Porque, como até o senhor referiu, né? Vem muita coisa pela internet, a gente recebe todo dia no próprio aplicativo ali, do WhatsApp, no e-mail, enfim, das mais diversas formas, muitos acessos aí no que toca aos automóveis, por exemplo, a prorrogação de pagamento aí, o parcelamento do próprio IPVA. O que o proprietário de veículo ele tem que estar atento com tudo isso que circunda atualmente, senhor João? Bem, nós sempre procuramos buscar as informações para que o cliente tenha confiança naquele negócio que ele está fazendo. Nós sempre recomendamos que, no caso de seminovos, claro, tem as concessionárias e tem também as lojas revendedoras de veículos seminovos, que são de extrema confiança e tem um espaço, né? Mas muita gente também ela se encanta muitas vezes com anúncios, né, nas redes sociais, que normalmente hoje é o que circula sempre, carros com preços abaixo, atrativos, carros que muitas vezes valem alguns 3, 4, 5, 10 mil a mais no mercado normal, e as pessoas se encantam com isso aí, e às vezes fazem um pagamento já antecipado, com uma entrada para garantia, às vezes o veículo não está aqui, está ou no interior, ele será transportado até aqui para aí concluir a negociação, e muita gente então sabe que acha que está fazendo um bom negócio, mas não tem nenhuma condição, não procura se certificar se aquele veículo está regular, se está tudo certo, no mínimo pegando o número da placa, como hoje nós temos muitos carros de outros estados circulando, então isso também alterou bastante, porque antes há poucos anos atrás era mais restrito, né? Normalmente os carros eram daqui do Rio Grande do Sul e tal. E hoje não, hoje sabe-se que o mercado é muito dinâmico então nós sempre recomendamos, faça consulta. Os clientes podem nos pedir essas consultas, e nós vamos orientá-los para que eles tenham toda a segurança na hora de fechar o negócio, quando não é de uma loja, quando não é de uma concessionária. Né? Nós atendemos inclusive concessionários e vários varejistas. Sim. Que com isso também o cliente tem mais confiança, porque ele sabe da condição que nós impomos para fazer a documentação. Tudo tem que ser dentro das 4 linhas. Então, é todo um conjunto de medidas e de orientações que a gente quer que o cliente, na hora de comprar um veículo, ele faça um bom negócio, porque a gente sabe o custo de um veículo, a gente sabe que muita gente faz um esforço danado para conseguir comprar um carro, principalmente quando é a primeira vez e tal. Então nós temos toda essa preocupação e a disponibilidade de deixar aqui sempre uma possibilidade de acompanhar, de consultar o veículo, desde que ele tenha a informação mínima referente ao veículo, que é a placa, né, para que a gente possa então ver se tem se está tudo bem, se confere o registro dele no Detran,
principalmente de outros estados, porque nós temos correspondentes na maioria dos estados. Sim. Nós atendemos. Então, a gente faz essa troca de informações e isso tem trazido para muitos clientes uma maior tranquilidade ao fazer a negociação. Não existe, eu sempre digo que não existe nada, não existe milagre, né, em questão de preço de veículos. Eles oscilam os preços, mas não é nada absurdamente menor do que o mercado normal está exposto. Claro. Esses milagres de preço, a gente tem que ter um cuidado maior ainda. E o cliente querer que ele sempre faça o melhor negócio possível, independente de usar depois os nossos serviços ou não. O que nós queremos é participar do bom negócio que ele possa fazer. Muito bom. Senhor João Aurélio, proprietário do CDV, o Centro de Documentação Veicular, que você, nosso ouvinte, nosso internauta aqui do Boca no Trombone, a partir de hoje passará a ouvir os reclames, né? Como a gente dizia antigamente, os reclames do seu João Aurélio, a grife do documento, todo sábado aqui na Rádio Bandeirantes e também aos domingos na tela da Band TV. Fala, turma! Gosta de conteúdo jurídico? Então aqui, o canal do Boca no Trombone é o espaço para você. E ainda, você pode mandar a sua dúvida e ser respondido por um dos nossos especialistas. Mas tem de seguir. Te inscreve agora!